Chama a julgamento a apelação 117.83, relator ministro Barroso, revisor ministro Lúcio. O nobre relator com a palavra. Presidente, senhores ministros, demorei porque eu estava pegando mais doutrina sobre o assunto, né? Já que está passando isso. Não, mas tenho que me cercar, né? Os fatos em si, senhor presidente, já foi distribuído a íntegra, né, do relatório. Eu vou ler a denúncia. Eu vou ler a denúncia porque tanto eu quanto o revisor, nós nos detivemos muito, né, em relação a essa questão, e o ministro Lúcio, né, com seu descortínio, com a sua experiência militar, realmente engrandece essa análise para que nós possamos chegar numa solução justa em relação a esse caso. Um pouco imbricado, o fato em si não, mas qual é o melhor encaminhamento, né? Nós nos debruçamos sobre esse fato, então eu agradeço, né, a oportunidade de compor uma turma com Vossa Excelência. Processo como revisor. Então, senhor presidente, eu vou ler a denúncia, né, que os fatos, a instrução em si comprovou, né, o que foi narrado aqui. Então, a denúncia foi oferecida em 28 de setembro de 2015, nos seguintes termos. No dia 5 de abril de 2015, a hora denunciada estava escalada na função de controlador do tráfego aéreo na APP de Porto Seguro, no período 19 às 7 horas da manhã. Escala de serviço número tal, o livro já está nos autos. Então, perto das 5 horas da manhã, né, do dia 6, ausentou-se do seu setor sem autorização, dirigiu-se ao saguão do aeroporto, distante cerca de 150 metros do local, para receber sua mãe, que chegava de viagem. Após algum tempo, ao perceber que sua mãe estava acometida de hemorragia e cólicas, resolveu conduzi-la para sua residência, tendo o SO, o oficial Félix, ao encontrá-la no saguão, autorizado a tanto. Interrogada, a graduada confessou que deixou seu posto de serviço para buscar sua mãe. Apenas comunicou sua saída ao sargento Azevedo e foi autorizada pelo suboficial Félix para conduzir a sua mãe à residência. Requisitada a diligência OM para se identificar quem era o responsável pela autorização da saída da graduada, se tinha autonomia para sair do setor, por ser mais antiga, aportou-se o ofício número tal, indicando o comandante do DTC, a autoridade responsável pela autorização e a inexistência de autonomia à própria denunciada para se ausentar. Os elementos de prova produzidos no IPM anexo demonstram que a sargento Sabrina, de maneira livre e consciente, abandonou o posto de serviço de controladora de tráfego aéreo na APPS lá de Porto Seguro, na APP de Porto Seguro, a qual estava designada sem autorização, praticando em si, em tese, o delito de abandono de posto. Denúncia recebida em 9 de outubro de 2015, né, foi citada, houve a oitiva, né, do capitão na cena, do sargento, do suboficial Félix, né, ao final todas as providências, né, foram tomadas, alegações finais. O MPM solicitou a absolvição da acusada, a defesa também, né, na linha B do 439, subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal. Na sentença, a maioria do Conselho foi 3-2, julgou procedente a denúncia para condenar a ré a pena de 3 meses pelo crime de abandono de posto, com o sursi e o direito de apelar em liberdade.
lida publicada em 18 de setembro, intimada a defesa em 19, interpôs recurso tempestivamente. As razões da defesa, né, são as mesmas, né, delineadas durante o processo. Ministério Público também, de primeiro grau. A Procuradoria, de palavra da doutora Arilma, ela opinou no sentido de negar provimento ao recurso defensivo, consequente provimento ao apelo ministerial, mantendo o decreto condenatório, com ajuste na pena, aumentando, né, o seu quanto. Então, senhor presidente, né, como já está disponível nas telas de Vossa Excelência, esse é o relatório sinteticamente exposto. Obrigado, ministro Barroso. Ministro Lúcio. De acordo, senhor presidente. Obrigado, ministro Lúcio. Senhores, há recurso da defesa do Ministério Público, portanto, fala em primeiro lugar o Ministério Público. Doutor Zé Garcia, Vossa Excelência tem a palavra. Eminente ministro presidente, colhendo a corte, nobre defensor. Eminentes ministros, presentes os requisitos de admissibilidade, ambos os recursos de apelação devem ser conhecidos. Contudo, no mérito, com razão, somente o parquê castrense. Prefacialmente, a alegação da defesa no sentido de mudança de posicionamento do promotor oficiante na sessão de julgamento para a condenação da ré, divergente de manifestação anterior de outro membro do parquê nas alegações escritas, não é o bastante para inquinar o feito de nulidade. O promotor oficiante na sessão de julgamento, na esfera de sua independência funcional, postulou a condenação ante suas convicções fático-jurídicas. E, no mais, o defensor da ré teve oportunidade para exercer o contraditório e ampla defesa ante os fatos articulados, sem qualquer surpresa. Nenhum prejuízo houve, assim, a nosso ver, o que vale referir o princípio padre nullité sangrife. Em outro giro, as alegações defensivas que permeiam o fato de ter havido a partes pelo promotor oficiante durante a sessão de julgamento, igualmente não merecem ser agasalhadas. Isso porque os debates orais com a partes são espaço precioso para argumentação e validação da dialética incerta no processo penal com vistas à busca da verdade real. Nesse ponto, não vislumbramos qualquer vício de nulidade a contaminar o vertente processo, sendo imperioso notar que prestitua a norma do artigo 502 da Lei Adjetiva Castrense, o CPPM, donde se extrai que, aspas, não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. De méritos, autoria e materialidade restaram cabalmente demonstradas para a ocorrência da prática do crime de abandono, previsto no artigo 195, caput, do Estatuto Repressivo Castrense, nos termos do édito condenatório exarado, caracterizado o fato típico, antijurídico e culpável, sem excludentes a serem reconhecidas. O laço probatório é rígido o suficiente a demonstrar que a acusada, de forma livre e consciente, abandonou o local de serviço, seção de controle de tráfego aéreo do aeroporto de Porto Seguro, sem ordem superior. Em caso, o capitão Luiz Macena Lima, chefe da seção de operações do destacamento do controle do espaço aéreo de Porto Seguro. Portanto, não houve autorização por parte do chefe da seção, este sim o único militar com prerrogativas e autoridade para o aventado afastamento da ré de seu local de serviço, ponto extremamente sensível por se tratar de controle de tráfego aéreo. Além disso, a alegação da acusada acerca do suposto estado de necessidade decorrente de problemas de saúde de sua genitora não restou provada induvidosamente, de modo a afastar a conduta delituosa em tela. Registre-se, aspas, não houve comprovação de que a genitora da ré estivesse em estado de saúde emergencial que tornasse imprescindível o seu socorro naquele momento. Fecha atos. Seu inserto da sentença. Com a devida vênia, a nosso aviso, temos que a linha argumentativa da defesa não se coaduna com a realidade fática descortinada nesses autos. Em casos desses já se estamos firme em orientação desta Corte Castrense, deste egrégio STM, verbes, apelação, defesa, abandono de posto, licenciamento,
condição de prosseguibilidade, recepção do artigo 195 do CPM pela Constituição Federal, recurso desprovido. Incide no delito tipificado no artigo 195 do CPM, militar que, de forma livre e consciente, abandona o serviço para o qual estava escalado, sem autorização do superior hierárquico, alegando problemas físicos não comprovados. O delito foi praticado no exercício de função militar, pelo qual a atual qualidade civil do agente é condição absolutamente indiferente para o prosseguimento desta ação penal. Ainda que se trate de crimes militares próprios, é exigível apenas que o acusado ostente a condição de militar no momento dos fatos, o que ocorreu, precedentes do Supremo e desta Corte Castrense, Superior Corte Castrense. O artigo 195 do CPM está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, conforme pacificada a jurisprudência da Suprema Corte, precedentes do Supremo. Cuida-se de crime de perigo abstrato, que não exige o acontecimento de dano ou perigo real e concreto às instalações da organização militar. O delito é consumado no instante que o militar, munido de dolo, se afasta do local onde deveria permanecer. Assim, o réu militar experiente, escalado para um posto de serviço que demanda como ainda obrigatória para o serviço, no caso deste julgado, o porte de armamento, o que por si só demonstra que se tratava de local sensível. Relator, ministro Marcos Vinícius, revisor, ministra Elizabeth, julgado de 1º de dezembro de 2017. Apelação, defesa, abandono de posto, CPM, artigo 195. A tipicidade da conduta, improcedência, estado de necessidade desculpante, não caracterização, autoria e materialidade, comprovadas, sentença condenatória, manutenção. Militar escalado para serviço em refeitório de organização militar, que durante o serviço de forma livre e consciente ausenta-se do quartel sem autorização ao superior, incide no delito de abandono de posto. Na verdade, a Lei Penal Militar coíbe qualquer abandono de serviço, desde que previsto e determinado ao militar, que se consuma no momento em que este se afasta, sem autorização superior do posto ou local de serviço para o qual estava escalado, independentemente do tempo de duração da ausência. As razões apresentadas para a ausência não são suficientes para justificar a atitude, uma vez que era exigível do acusado conduta diversa. Relator, ministro Lúcio Mário, e revisor, ministro Périx, julgado de 8 de junho de 2017. Assim, o édito condenatório deve ser mantido à luz dos fatos e provas elencados neste devido processo penal, relevando observar a necessidade de ajustes na reprimenda penal, quanto ao pleito tão somente de aumento do quanto da sanção aplicada. Neste aspecto, como assevera o parquet castrense, em suas razões recursais, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, a ré no caso concreto, a pena tinha que ser afastada do mínimo legal, devendo alcançar ao menos 6 meses de detenção. Ante exposto, esta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta pelo conhecimento dos recursos de apelação, rejeitando as preliminares defensivas, e no mérito pronuncia apenas pelo provimento do recurso ministerial. Obrigado, doutor Zé Garcia. Doutor Washington, você tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal Militar, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimo senhor revisor, demais ministros desse egrégio Superior Tribunal Militar, excelentíssimo senhor subprocurador, excelentíssimos senhores advogados presentes, senhores serventuários, demais presentes. Excelências, esse caso realmente é um caso emblemático que aconteceu em Porto Seguro. Sou advogado militante no Rio de Janeiro, em Brasília. Esse caso nós temos que analisar com bastante técnica jurídica. Excelência, primeiramente, o Ministério Público recorreu pedindo o aumento de pena a alegar sobre o problema da cultura da pena mínima. A pena, para mim, mínima não é cultura. A pena mínima é um direito público subjetivo do réu. Em sendo assim, ela está presente nesse caso, evidenciado, embora não concorde com a condenação, só apenas respondendo à alegação, à apelação do Ministério Público sobre a pena mínima. A apelação ministerial para aumento de pena não deve prosperar, já que o ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria mista
ou conciliatória, no presente caso, em todo ordenamento jurídico pátrio, inclusive no direito penal militar. A proporcionalidade está evidenciada nesse caso para a pena mínima. Repita-se, embora a defesa técnica não concorde com a condenação. Assim, excelência, pedindo que, eventualmente, em caso de condenação, seja mantida a pena mínima e a não prosperação do apelo ministerial. Excelência, quanto à apelação propriamente dita dessa defesa técnica, primeiramente eu quero desistir das preliminares, desistir das nossas preliminares e entrarmos no mérito. Excelência, dia 6 de abril de 2015, a sargento Sabrina de Queiroz Alves, então sargento, hoje licenciada, devido a esse problema, como se for um licenciamento a bem da disciplina, tornaram sem efeito o seu engajamento, que já estava engajada, devido a esse caso. Excelência, ela estava de serviço no controle de tráfego aéreo. Nosso ministro, Joseli, ali bem sabe, que é da Força Aérea, eu também sou oficial da Força Aérea, oriundo da casa. O controle de tráfego aéreo, ficam 2 no console. Ela tirou o seu quarto de hora, ela estava na OM e o aeroporto a qual ela foi estava 150 metros do local e fazia parte da organização militar, um crachá no alto autorizado. Por quê, excelência? Ministro Joseli, o controlador de voo, excelência, senhor presidente, senhor relator, senhor revisor, demais ministros, o controlador de voo, ele não cumpre o expediente normal, o serviço dele é por escala, ele confunde-se expediente e serviço. Essa, então, sargento, estava de serviço, sim. Olha, mas ela de serviço, a mãe dela, ela já estava há quase 5 anos em Porto Seguro, sozinha, ela mudou de residência, estava perto do aniversário dela, e a mãe dela foi visitá-la pela primeira vez, saindo do Rio de Janeiro. Já passando mal, ligou para ela, disse que estava passando mal, teve uma hemorragia de mioma, e ela, sabedora disso, já tirou o seu quarto de hora, avisou o console. Quem conhece Porto Seguro, há 2 aviões, 3 ali. Não ao se falar, não vou alegar aqui, negócio de não houve prejuízo para o serviço, essa tese já foi abandonada, embora tenha tipificação e doutrina nesse sentido. Excelência, ela, sabedora disso, chegou por volta de 5 horas da manhã, avisou o 3S Azevedo, olha, não tinha ninguém para avisar, o controle de tráfego aéreo é assim, é um colega e outro, mais ninguém. Ela era a mais antiga. Vou ali ao aeroporto buscar minha mãe. Ao chegar, realmente constatou, ela não podia esperar o término de expediente, que a mãe estava passando mal. Constatou realmente, senhor, excelentíssimo senhor ministro Vidigal, que a mãe dela estava acometida realmente de uma doença. Ela ficou nervosa, mas mesmo assim, mãe, a senhora vai ter que ficar aqui até o término de serviço, que seria às 7 horas da manhã. Nesse íntere, excelência, chegou o subcomandante da organização militar. Não era um oficial qualquer, ele era o subcomandante da organização, chefe de operações. Nós que somos da Força Aérea, o operacional é que trata desses detalhes, escalante, e chefe direto dela. Viu a situação, se sensibilizou, ministro Faria, com ela, se sensibilizou, senhor presidente, e falou, sargento Sabrina, a senhora pode ir embora e levar sua mãe, que eu vou ligar para a torre. Tem alguém lá, está coberto? Tem um sargento Azevedo. Ela falou, não, comandante, eu não vou, porque eu não vou largar o serviço, mas tua mãe está passando mal. Por 3 vezes ela negou. Ele insistiu. E constam isso, o depoimento dele, que inclusive ele foi indiciado, esse subcomandante, só que não foi denunciado pelo Ministério Público. Ele não foi denunciado, excelências. Ele não foi denunciado. Já no processo, ele tenta mudar isso aí. Mas quando nós perguntamos, na realidade, o senhor autorizou ou não? Excelência, ele disse que autorizou, porque ele ficou sensibilizado. Ele não era um superior qualquer. Ele era o chefe operacional da organização, subcomandante e talvez o controlador de tráfego aéreo com mais experiência na organização militar. Então ele liberou ela. Mesmo assim ela retrucou, mas ela aceitou devido ao estado de saúde de sua mãe. Ela voltou ao console, ela voltou, excelência, ela voltou. Então, excelência, esse caso, para melhor técnica jurídica, devemos dividir em 2 tempos. O primeiro tempo que ela saiu foi ao aeroporto. Excelência, ela foi ao aeroporto, ela voltou,
ela fez o livro de ocorrência, ela não deu um dano-se para o local, ou seja, nesse primeiro tempo, excelência, ela já sabedora que a mãe estava passando mal, entende a defesa técnica que ela estava no artigo 39 do CP do Código Penal Militar. Graças a Deus, excelência, o nosso Código Penal Militar, assim como o Código de Processo Penal Militar, é sempre de vanguarda. Ele adotou a teoria diferenciadora. O Código Penal Comum adotou a teoria unitária. Na teoria diferenciadora, excelência, faz-se um balanço dos bens. Esse balanço houve. Entre a mãe passando mal, ela ir lá e só poder ir 7 horas, assim mesmo estava dentro da organização militar. Repita-se, o aeroporto fazia parte. Inclusive, fazendo um adendo, excelência, quando o comandante do destacamento foi lá, ele falou que recolheu essa autorização desse crachá dos controladores de voo e fez outro não autorizando mais controlador de voo, depois do caso, ir ao aeroporto. Excelência, então, quando se adotou a teoria diferenciadora no Código Penal Militar, que remonta a nossa Alemanha, lá em Bonn, ela remonta essa, não trouxe a teoria unitária, faz esse balanceamento do bem. Ora, excelência, estou de serviço, minha mãe passando mal, eu esperar 7 horas com a mãe que não conhecia o local, não conhecia onde ela morava, ela já estava há 4 anos lá, ela resolveu ir lá, mas também não largou o serviço, ela foi ali. Se quiçá poderia pensar-se numa transgressão disciplinar, que a diferença entre transgressão e crime militar é de grau, mas nem isso foi pensado, excelência. Nesse primeiro momento, excelência, ao adotarmos a teoria diferenciadora, nós temos que fazer uma boa técnica ao analisarmos esse caso. Esse caso está, no primeiro momento, encoberto pela teoria diferenciadora do 39 do Código Penal Militar, que é a excludente de culpabilidade. Na culpabilidade, excelência, o que é que nós temos na culpabilidade? A imputabilidade. No nosso Código Penal Militar, por ser causalista, tem o dolo e a culpa. Mas tem a imputabilidade, tem o potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Foi o que ocorreu com a nossa cliente, com a nossa apelante. Uma inexigibilidade de conduta diversa, excelência, nesse primeiro caso. No segundo momento, ao chegar o subcomandante da organização militar, a pessoa com mais experiente, escalante, chefe imediato dela, falar, você pode ir para casa. Ela não foi, só foi no outro momento, depois que fez o livro e socorreu a mãe dela. Ocorre, excelência, que em Porto Seguro, todos conhecem aqui, eu acredito que todos conhecem, não há recurso. Ela foi, procurou o médico, só no segundo dia que ela conseguiu um atendimento, tomou o remédio, voltou para o Rio de Janeiro e foi operada um mês depois desse mioma no Hospital Central da Aeronáutica, que o pai da Ré também é oficial da Aeronáutica. E lá ela foi atendida e resolveu o problema. Excelência, nós não podemos deixar de analisar. O que estão nos autos não estão no mundo jurídico. Quando nós analisarmos os autos, temos que aplicar a livre convicção racional dos autos. Que é o quê? É a teoria que vige na comparação e no julgamento das provas, e não da íntima convicção. Essa sargento sofreu, a então sargento sofreu vários intempéries, foi oficiado para ela não engajar, a comissão de promoção mandou ela embora. Será que ela merece ainda o chicote do direito penal, excelência? Ela já sofreu muito, é mãe de uma filha, está desempregada até hoje. A administração militar não esperou o julgamento, que seria de bom ouvido esperar o total trânsito em julgado, para ver uma análise melhor desse caso. Tecnicamente, excelência, nós temos que pensar em várias situações dessa situação que ocorreu lá em Porto Seguro. Pensarmos que, olha, a teoria diferenciadora não veio por um acaso no Código Penal Militar. Não adotamos a teoria unitária. O princípio, excelência, superado todos esses argumentos da defesa, se os senhores não entenderem que o mérito não está legal, há de argumentando a defesa técnica, pede para os senhores analisarem o princípio sagrado e consagrado e universal do indúbio pro réu. Há provas intransponíveis, há dúvidas intransponíveis nas provas nesses autos. Há dúvidas intransponíveis sobre autoria e materialidade. Excelência, o dicionário Aurélia é bem claro. Abandonar é dar um dana-se, é não voltar. Ela voltou, ela não abandonou. Ela estava lá. Num primeiro momento, há uma teoria exculpante diferenciadora ali, do estado de necessidade exculpante. No segundo momento, a autorização do superior. Excelência, no interior do Brasil, nos destacamentos, quem conhece bem como oficial da FAB, o ministro Joseli deve conhecer muito bem, o suboficial, ele tem um poder muito grande, ele conhece todos os detalhes, ele era o subcomandante, não era um militar, um superior quaisquer. Ele estava ali, nessa condição, e se sensibilizou. Excelência, peço,
para os senhores analisarem, será que essa ré, ela merece o chicote do direito penal? Já perdeu sua carreira, já perdeu seu emprego por causa de um IPM. Ela tinha uma carreira de 7 anos, ela foi uma aluna brilhante, ela foi uma sargento brilhante na carreira dela. Então, Excelência, nós temos que pensar e analisar. Será que ela merece uma condenação? Senhores ministros, entendo que o caso em questão é um caso que está acobertado pelo direito. Repita-se, o direito não pode brigar com o próprio direito. Excelência, com essas breves argumentações, eu peço a absolvição da acusada, ora apelante, Sabrina de Queiroz Alves, e há de argumentando, se vossas excelências não entenderem, no caso que está acobertado pelo direito, dentro dos autos, é de se vigorar o princípio indúbio pro réu. Muito obrigado, excelências, e boa tarde. Obrigado, doutor Washington. E, ministro Barroso, Vossa Excelência tem a palavra para proferir seu voto. Eu vi que as preliminares citadas pela defesa, que são de nulidade por ofensão para defesa, é contraditório, e a outra por comportamento inadequado do membro do Ministério Público, a defesa desistiu. Portanto, Vossa Excelência, se não julgar que elas... Não, senhor presidente. Pode ir direto ao mérito. O próprio mérito já deixa Ótimo. claro as preliminares. Então vamos ao mérito. Senhor presidente, o fato em si, né, por isso que eu fiz questão de ler a denúncia, esse aeródromo lá de Porto Seguro realmente é pequeno, o controle de voo fica no mesmo ambiente, né, do aeroporto em si. Isso ocorreu, né, 5 horas da manhã. No mais das vezes o que nós temos lá é avião charter, alguma coisa assim que é ocasional. Isso 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, não é muito habitual que isso ocorra. Existia um outro controlador, né, assumindo a console. Há essa informação que a mãe estava acometida, né, de uma hemorragia, de cólicas, que ela saiu para acompanhá-la. No aeroporto encontrou o suboficial e disse, diante dessa situação, ela com a mãe, ele autorizou que ela fosse. Então, eu não entendo, não chega ao ponto de ser um crime, né? Existe, me parece aqui, por toda essa situação, inclusive narrada na própria denúncia, né? A consequência que foi tratar penalmente algo que me parece estar acobertado por um excludente, né, de culpabilidade. O fato em si só foi esse, né? Eu estava de serviço, né? Era até às 7 da manhã, às 5 da manhã ocorreu essa situação, né? A mãe estava lá, ele chegou e estava com com hemorragia, né, e cólica. Ela saiu para acompanhar a mãe no aeroporto, que é ali ao lado, descendo. Ela encontrou o suboficial, o oficial autorizou, suboficial autorizou que ela fosse levar a mãe. Só isso. Então, me parece que não há enquadramento, né, como tipo, pode até ser, né, mas crime não é, porque há um excludente de culpabilidade. Então, senhor presidente, eu estou negando o recurso provimento ao recurso do MP, dando provimento à defesa para absolvê-la, já que é excludente de culpabilidade no 439, a linha B, no nosso Código de Processo Penal. É o voto, senhor presidente. Negando provimento ao recurso do MP, dando provimento à defesa, absolvendo pelo 439B de bola. B não o fato constitui. Porque o entendimento é um excludente de culpabilidade, por essa situação que eu narrei aqui, a Vossa Excelência. Ministro Lúcio. Senhor presidente, senhor ministro relator, senhores ministros, esse caso é interessante no sentido em que o próprio Ministério Público, lá na primeira instância, a procuradora, ela absolveu a terceiro sargento. Num segundo momento, nas contrarrazões, ela foi substituída. E, ao ser substituída, o
o Ministério Público, nessa segunda oportunidade, a condenou. Ela foi a julgamento e foi condenada na primeira instância, mas ela foi condenada por 3 votos a 2. Um dos votos, que é contrário à condenação, é da juíza auditora, lá da primeira instância, da 6ª CJM, lá em Salvador. Num voto bem fundamentado, a juíza auditora divide em 2 momentos. Em primeiro momento, a saída dela do console até o aeroporto. Da torre, aquela torre que fica em cima do aeroporto, ela desceu para buscar a mãe. E aí que foi que o Conselho de Justiça se baseou para condená-la por esse afastamento do console até o saguão do aeroporto. Porque no segundo momento que ela foi para casa, o suboficial autorizou. Ela não pediu, o suboficial viu a situação da mãe doente e disse, não, vá para casa, acompanhe sua mãe, que eu resolvo isso aqui. Depois ligou para o sargento, que estava na torre, está tudo certo aí, tudo certo, muito movimento? Não, quase movimento nenhum. Eu liberei a sargento Sabrina. Ainda assim, essa sargento voltou à torre de controle, substituiu o sargento que estava na hora para que ele fosse ao toalete, assinou o livro de ocorrência e saiu. Ora, quem abandona um posto não volta para assinar livro de ocorrência, para ajustar o final do serviço. Isso tudo entre 5 e 7 horas da manhã de uma madrugada no aeroporto de Porto Seguro, com quase que movimento nenhum. O fato é que, nesse segundo momento, ela se afastou efetivamente do local de serviço para ir para a sua residência, mas autorizada. O crime é afastar-se do local de serviço ou do seu posto sem autorização, que não foi o caso. Então, na verdade, não há como condená-la, de modo que eu voto com o ministro relator. Obrigado, ministro Lúcio. A turma, então, nega provimento ao apelo do Ministério Público e dá provimento ao recurso da defesa. Reforma a sentença, absolve Sabrina de Queiroz Alves, com fundo no 439B do CPPM. Em discussão, ministro Matos, com a palavra. Mais uma vez, vou reportar aquilo que algumas vezes já me referi aqui no plenário. A grande diferença do nosso tribunal é o escabinato. E o escabinato nos permite nos colocarmos exatamente no local do crime. Então, quem já teve a oportunidade de posar lá em Porto Seguro, na pista, lá no aeroporto Porto Seguro, sabe que aqui não é com bica. Não é com bica. Então, a diferença do controlador ou da controladora abandonar, ou sair, não vou falar no abandonar aqui, sair do seu serviço numa situação ou noutra, é muito grande. O que aconteceu ali está claro aqui, todo na exposição do relator, na exposição do revisor, do nosso nobre advogado. Não? Nós estávamos em Porto Seguro, com pouquíssimo movimento. Ela sabendo que sua mãe estava chegando, saiu da torre, foi lá falar com sua mãe, viu que a sua mãe estava passando mal, foi autorizada a ir levá-la para casa e o serviço dela acabava 2 horas depois. Era até 7 horas da manhã, isso aconteceu por volta das 5 horas da manhã. E o 195, abandono de posto, a primeira coisa que ele diz, abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que ele tenha sido designado ou o serviço lhe cumprir antes de terminá-lo. O próprio superior autorizou ela a sair, viu que estava tudo bem, não tinha movimento aéreo significativo, tinha alguém para substituí-la, não ia causar problema nenhum ao tráfego aéreo, e autorizou ela para ir para casa, que estava faltando pouco tempo de serviço. Procedimento, para mim, normalíssimo, nada de crime, nada de crime. E acho ainda que ela foi prejudicada quando não teve
a sua... Mas isso é outra coisa, não nos cabe aqui julgar, é só uma observação minha, né? Quando ela depois não foi reconvocada, não foi dado o prosseguimento dela na carreira. Então, eu parabenizo o nosso nobre advogado pela defesa objetiva. Nós aqui assistimos algumas vezes, o advogado aqui faz uma sustentação brilhante, mas completamente fora daquilo que nós estamos julgando. O senhor aqui se limitou a objetivamente mostrar o que aconteceu, né? E fazendo a sua sustentação e defesa. Lhe parabenizo pela sua defesa. E eu vou voltar com a turma, com certeza. Ministro Márcio, obrigado. Ministro Suceli. Senhores ministros, nós vimos aqui na sessão, na votação anterior, né, a declaração do nosso advogado que fez a sustentação, dizendo que esta é uma justiça da justiça. E o ministro Faria ratificou tudo isso, dizendo é uma justiça justa. E eu quero cumprimentar a turma pelo brilhante voto da turma, pela sensibilidade da turma, e vou votar com a turma. Muito obrigado. Eu pergunto se há divergência. Não havendo divergência, proclamo como resultado do julgamento o voto da turma.